Oi, gente. E aí? Estamos aqui mais uma vez em mais um vídeo do Direito ao Ponto. Sejam muito bem-vindos. E eu já vou começar pedindo, tá? Vai aí curtindo. Faz isso agora para não esquecer. Dá logo seu like. E também compartilha essa informação. Põe lá nos grupos do WhatsApp que você faz parte. Porque o tema hoje, gente, merece muito destaque. Crimes virtuais. Você sabe do que se trata? Existem vários crimes virtuais que a gente nem imagina, né? Práticas até do dia a dia, que é considerado um crime virtual e a gente não sabe. Um crime que tem crescido, gente, 175%. Em São Paulo já cresceu o dobro do ano passado, só nesse primeiro semestre de 2022. E quem não já foi vítima de um crime virtual, conhece alguém que já foi. Então fica ligado aqui com a gente, porque a doutora Alane Monteiro, criminalista, veio tirar as dúvidas da gente, trazer informações que podem nos ajudar, por exemplo, a não cair nos golpes. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada, Celane. Boa noite a todos. É uma satisfação imensa estar aqui e poder contribuir com muito conhecimento. E a gente vai começar com a pergunta clássica, né, gente? Doutora, o que é crime virtual? Então, primeiramente, é importante ressaltar que todo crime, né, todo tipo penal previsto em lei, ele objetiva tutelar um bem jurídico. E o que seria bem jurídico? É aquele patrimônio, é aquela situação que a legislação protege. Então, por exemplo, no homicídio, o bem jurídico tutelado é a vida. No roubo, o patrimônio. Então, crime virtual é toda aquela conduta típica, ilícita, né? Aquela conduta que é tida como crime, que é feita através de uso de celulares, uso da internet, uso de computadores e toda essa rede de informações. Então, quer dizer que uma calúnia praticada no Instagram, no Facebook, pode ser considerado um crime virtual. Isso, exatamente, porque o que leva em consideração é o meio pelo qual foi cometido esse crime, né? Então, se é numa rede universal de computadores, se é numa rede no Instagram, no WhatsApp, tem esse elo realmente com a internet, com a rede de computadores, é um crime virtual. Então, aquele famoso golpe do Pix, né, que tem crescido assustadoramente, gente, é um crime virtual. A divulgação do nudes, né, também é um crime bastante praticado, infelizmente. No Rio de Janeiro, houve um registro de 27 mil mulheres que fizeram registro desse crime de nudes, né, de vazamento de nudes. Então, é também considerado crime virtual. Isso, inclusive, essa questão de vazamento de fotos íntimas, invasão de um dispositivo para a captação dessas fotos e vazamento, foi o que deu origem à Lei Carolina Dickmann, né? Que previu o crime de divulgação de imagens íntimas por conta da situação que ocorreu com ela. Então, felizmente, a legislação vem pouco a pouco, né? Se modificando e se adaptando à nova tendência, às novas situações que acontecem de acordo com a tecnologia. No caso da Carolina Dickmann, né, a situação dela que gerou a lei, Carolina Dickmann, foi um profissional da área de informática que estava com o notebook dela, né, e, enfim, acabou divulgando algumas fotos íntimas. Mas se por acaso um ex-namorado, né, chateado, não aceita o fim da relação, ele vai e divulga, por exemplo, nudes que ele trocava, que a namorada passava para ele ainda quando estavam juntos. É também considerado um crime virtual. Sim, inclusive incide a Lei Maria da Penha, porque como se trata de uma relação doméstica e familiar contra a mulher, mesmo se tratando de um relacionamento que já finalizou, ainda se encaixa. Então, por exemplo, ele não teria direito a benefícios de uma transação penal da lei dos crimes de menor potencial ofensivo, que é a lei dos juizados criminais. Então, em casos em que é uma relação tanto de namoro, de casamento, de irmão, irmã, incide a Lei Maria da Penha. Então, vai ter tanto a vertente penal com a majoração dessa lei. No caso, como incide a Lei Maria da Penha, a pena ela vai ser aumentada, no caso. Isso, porque por a ter lei... sido em âmbito familiar. Isso, geralmente o tipo penal prevê, né? A majoração em casos de situações em que é no âmbito doméstico e familiar. A lei sempre vai ter essa previsão. Mas independente de ter ou não, por exemplo, na calúnia, né?
ou numa difamação, você propagar por aí, fulana é isso, fulano é aquilo no Instagram, vai incidir a Maria da Penha por conta dessa relação. Então, numa denúncia feita pelo Ministério Público, por exemplo, ele já vai incluir essa lei. Quais são os crimes mais comuns, doutora? Os crimes virtuais mais comuns, além do Pix, que a gente falou aqui já, né, do vazamento de nudes, da calúnia, que outros, assim, são mais comuns? Então, acredito que o campeão de audiência vai ser realmente a difamação, a injúria, porque é muito comum hoje em dia, com a facilidade que tem no Instagram, no WhatsApp, das pessoas desabafarem, né, sobre situações que você vive. Consequentemente, você acaba cometendo um crime sem saber que é crime. A pessoa pensa, nossa, mas eu estou no meu direito de falar de fulana. Nossa, mas liberdade de expressão. Só que seu direito começa onde o outro termina, né? Aquela típica ditado popular, ou vice-versa. Então, os campeões de audiência, né, seriam além desses, tem a questão da invasão do dispositivo, tem o stalking, né, que é a perseguição através de meios eletrônicos, por exemplo, WhatsApp, você fazer ligações contínuas, né? Entendo que se encaixa no stalking, na questão do crime virtual. Tem a fraude a boletos bancários, tem fraude em relação a cartão de crédito. Então, tem também invasão de sites de empresas, né? Os fakes também. Então, todos esses podem consistir em crimes virtuais. Inclusive, o stalking, por exemplo, tem crescido, né? Nas pesquisas aqui que a produção fez, a gente viu que, principalmente contra mulheres, que é aquela perseguição, né, reiterada, frequente, e que, inclusive, é um crime, não vou dizer que seja fácil de punir, mas tem mais possibilidade de se encontrar, né, o agente, né, ou seja, aquele que pratica o crime, porque geralmente é uma pessoa conhecida, né? Dos casos mais comuns que a gente teve acesso nas pesquisas são de ex, né, namorados, ex-esposos, ou então alguém, por exemplo, do ambiente de trabalho que não gosta e que, né, pratica essa perseguição reiterada, inclusive fazendo ameaças, né, pelo WhatsApp, e-mail, enfim. Exatamente. Já acompanhei casos que o autor, né, já fez mais de 700 ligações em 3 dias. Então, coloca a pessoa numa situação em que ela se sente ameaçada, amedrontada, invadida realmente, né, pelo meio virtual. Porque apesar da pessoa não estar ali pessoalmente, o temor que aquele monte de ligações, aquelas mensagens causa é tão grave quanto, né? E, felizmente, esse novo crime veio, ele é bem recente, justamente porque antes existe uma dificuldade de se identificar qual crime seria nos casos em que tinha um stalking. Seria uma ameaça, seria uma importunação, não se sabia. Então, foi realmente um presente realmente na legislação. Falando em legislação, qual seria a legislação aplicada nesses casos? Ou seja, o que é que a gente tem hoje de legislação para que a gente possa usar na nossa defesa? Tem o nosso Código Penal, né, com as suas alterações. Então, no caso, tem a Lei Carolina Dickmann, tem o Marco Civil da Internet, tem a Lei Geral de Proteção de Dados. Diariamente, né, teve a lei que incluiu o crime de stalking. Então, geralmente são leis novas que se criam e se introduzem no Código Penal o crime, né, vinculado a essa questão cibernética. E tem a nossa LGPD, que realmente fala sobre o tratamento de dados. Aqui na nossa região do Vale, né, Juazeiro e Petrolina especificamente, a gente tem uma delegacia especializada para crimes virtuais? Infelizmente, não. Em Pernambuco, a única delegacia especializada fica em Recife, lá, salvo engano, na Rua da Aurora, e na Bahia só tem em Salvador. Mas isso não impede que uma pessoa que seja vítima, né, de um golpe, vítima de uma invasão no seu dispositivo, ela vá na delegacia. Como não há uma delegacia especializada, todas têm a obrigação realmente de investigar e de receber essa denúncia. Então, uma pessoa que é vítima de um crime virtual, ela pode fazer denúncia na delegacia comum? Sim. Diante de praticamente inexistência, né, das delegacias especializadas, a demanda é na delegacia mais próxima, geralmente Petrolina, por exemplo. As delegacias atendem por região. Então, região do São Gonçalo, se a vítima for dali, ela vai no Ouro Preto. Região da Orla, vai na delegacia do Batalhão, né, comumente conhecida. Aqui em Juazeiro,
vai no complexo, onde tem as delegacias. Então, vai realmente atrás da delegacia mais próxima para registrar, né? E, eventualmente, se for uma questão de maior complexidade, que seja necessária uma perícia, algo assim, a polícia vai trabalhar em conjunto com a especializada que fica na capital. É na vida prática, na real, doutora. Essas denúncias, elas têm algum resultado? Elas dão resposta para a vítima? Na teoria, a prática é outra, né? Confesso que tem algumas situações que sim, tem algumas situações que não, e explico. Em caso de difamação, por exemplo, eu fui difamada numa rede social, registrei o boletim de ocorrência, foi feito o procedimento e foi para o juizado criminal. Muitas vezes eu quero que aquele autor da difamação se retrate, me peça desculpa, diga, ó, me exaltei, realmente foi um momento que eu não pensei, peço desculpas. Muitas vezes se resolvem assim. Mas, por exemplo, nesses golpes de Pix, que as pessoas invadem o Instagram de outras, pedem Pix, se passam por um familiar, na prática é muito difícil conseguir. Por quê? A velocidade em que o dinheiro entra na conta daquele que indicam e sai é muito, muito grande. Então, se você não se atentar e não falar com a instituição bancária a tempo, as chances de recuperar o dinheiro são mínimas. E como se trata realmente de como é que se diz? Uma operação, né, de grande complexidade, isso, são poucos os casos que eu já vi, assim, ter o resultado realmente prático. E o do Pix é realmente essa a realidade. Um colega contou pra gente que a esposa dele chegou a ser vítima, na verdade, de um golpe, e o cara é de Goiás. Eles descobriram que o cara é de Goiás. Aí imagine você acionar a polícia. Enfim, né? É toda uma situação que a gente foge do controle, inclusive até pela velocidade com que esses casos têm acontecido, ou seja, a rapidez, né? É um dos crimes virtuais que mais cresce no Brasil. Doutora, como me perdi aqui, mas eu vou me achar. Como buscar apoio especializado? Então, A gente não tem delegacia aqui especializada, sim. mas ainda assim tem alguma forma que a gente possa buscar apoio especializado? Em relação à polícia, infelizmente não, né? Cabe à delegacia do local apurar o delito. Como a ocorrência dos crimes dessa natureza é muito grande, né? Eles vêm a cada dia se especializando mais. O que eu recomendo que as pessoas façam é procurar, né, o apoio de um profissional de sua confiança, porque ele vai te dar o suporte para instruir o procedimento, né, para impulsionar aquele procedimento e para que seja feita uma investigação correta, uma investigação no tempo hábil e que o seu direito seja, no mínimo, acobertado, né? Tenha realmente uma efetividade naquilo. Mas, infelizmente, fica a cargo da polícia local. Houve um caso, vocês podem até tiver curiosidade de pesquisar, gente, de um homem no Rio de Janeiro que ele teve o cartão de crédito clonado. E ele mesmo fez a investigação, ele conseguiu descobrir quem era, ele levou as provas para a delegacia e aí a polícia chegou até, né, o criminoso. E de fato, os produtos que ele tinha comprado, né, pela fatura do cartão nas lojas, estavam todos em posse do criminoso quando foi preso, né? Então, assim, um caso à parte, né? Não façam isso em casa. Realmente não recomendo, que a gente não sabe quem é o outro, né? Exatamente. Com quem ele anda, qual é a magnitude da operação, a magnitude das pessoas. Então, é um risco. Tem uma lei nova, a senhora até citou agora já, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. De que modo, doutora, essa lei ela pode estar protegendo? Porque, assim, outro tipo de golpe também que acontece é o uso dos nossos dados indevidamente, né? Sim, Tem uma exatamente. colega minha, por exemplo, que ela teve os dados dela roubados e com os dados dela fizeram um cartão de crédito no nome dela, enfim, né? E ela foi descobrir porque ela recebeu comunicados, né? Da operadora do cartão e ela não reconhecia aquele cartão, então ela conseguiu resolver. Mas imagine um susto você receber, né, o comunicado de uma operadora do cartão, e aí você entra em contato, claro, tá com o teu nome, tem teus dados, teu telefone, e você descobre que tem uma pessoa fazendo uso de um cartão que ela mesma mandou fazer com os teus dados, né? Então, como, doutora, de que modo essa lei ela vem proteger os nossos dados? Isso. Acredito eu, antes, né, da resposta, que é uma opinião pessoal minha,
que essa lei tenha vindo justamente para tentar organizar essa bagunça, né, de exposição dos dados das pessoas, né? Então, qual é a finalidade da Lei Geral de Proteção de Dados? É definir critérios de armazenamento dos dados pessoais pelas empresas, tanto empresas públicas quanto privadas, ou seja, uma prefeitura. Existe um método a ser seguido em relação ao tratamento dos dados das pessoas naturais, né, das pessoas físicas. Pessoa jurídica já não, porque para a lei, né, o que se leva em consideração em relação a dados é dados de pessoas físicas. Qual seria a punição, por exemplo, para uma empresa que de alguma forma deixa vazar os dados de uma pessoa? Porque, assim, muitas vezes existem pessoas, enfim, né, de bom e mau caráter em todos os lugares, e pode ser até que o funcionário tenha acesso aos dados de um cliente e faça uso desses dados. A empresa ela vai ser responsabilizada? Qual seria o tipo de punição? Vai sim. Como é uma lei bastante nova e as empresas realmente tiveram uma dificuldade de adequação, né? Ainda tem hoje em dia, porque muitas ainda não se adequaram. As penalidades, elas são progressivas. Começa com a advertência, ela pode ter uma multa, a multa pode ser até 2% do faturamento da empresa, perdão, limitada a 50 milhões de reais. Pode ter suspensão das atividades da empresa em relação ao tratamento de dados por um período de 60 dias, que pode ser prorrogável por mais 60. Pode ter a cessação das atividades da empresa com a utilização daqueles dados. E outro que eu acho bastante interessante, né, é a publicização da atividade dessa empresa, ou seja, se publica que ela não está fazendo a coleta de dados e o tratamento de dados corretamente, né, para que a sociedade tenha conhecimento. E eu acho bastante interessante porque é uma questão nova, realmente pode ser efetivo na prática, né? Porque a coleta de dados, ela não é só em relação a dados virtuais, até dados físicos, em papel físico. Eu não posso, numa empresa de grande porte, simplesmente pegar a cópia de um RG de uma pessoa e descartar no lixo. Existe um procedimento a ser seguido, porque se esse lixo for descartado no local que uma pessoa pega e olha os dados, existe essa questão de responsabilização. Então, talvez seja uma lei para regular a organização de uma empresa, né? O que é benéfico para todas as partes. E também ensinar, né? Porque muitas vezes a empresa ela nunca tinha parado para pensar, por exemplo, nessa questão, né? Do cuidado que tem que se ter com os dados do outro. E assim, são vários os crimes virtuais, a gente vem falando aqui. Boleto falso. Gente, é incrível como os boletos, eles são exatamente iguais aos do banco. Sites clonados, né? Ou seja, ali, eles clonam o site de uma empresa, né? Eu fui vítima já de um golpe desse. Fiz a compra no site falso, achando que era de fato o original, não era. E de fato a sensação de impotência diante disso é muito grande, né? E também a gente observa que estamos vulneráveis, muito vulneráveis, né? Digamos de passagem. E diante disso, e também, doutora, da experiência que a senhora tem, né? Por exemplo, com venda de veículos, né? Existem muitos golpes com venda de veículos seminovos, a pessoa dá o dinheiro, paga e depois descobre que foi vítima de um golpe, não recebe o carro. Enfim, diante de todas essas realidades, qual é a sugestão da senhora para que a gente venha a se proteger, né? A utilização de senhas fortes, por exemplo, com letra maiúscula, número, caractere, uma exclamação, interrogação. Deixar a senha o mais difícil possível para evitar que você seja hackeada. Não clicar em links que você não solicitou, né? Que você não confia. Sempre que alguém lhe encaminhar um link e dizer, que promoção massa, você fala, tá, mas você conferiu, né? Infelizmente, temos que ser desconfiados por nossa segurança. Sempre atualizar o sistema de computador, de celular. Sempre ter um antivírus realmente que funcione e eliminar do seu computador conteúdo que não seja de segurança e desconfiar de tudo. Desconfiar de uma mensagem que envolva valor, né? Liga para a pessoa, fala, é você mesmo, tá tudo certinho aqui. E no caso dos golpes do OLX, né, a solução que eu vejo realmente seria você consultar a placa perante o canal, né, que o Detran disponibiliza. Salvo engano, é o Sinetran. Salvo engano. Você pesquisar a placa, né, e encontrar o proprietário. Porque muitas vezes é um terceiro que vende. Então, você fala, eu quero o contato do proprietário do veículo. Porque eu já estou em casos que
o terceiro, que estava aplicando o golpe, falou uma história para o dono do veículo e falou uma história para quem estava comprando. Então, a pessoa de bem pagou e a outra pessoa entregou o carro. E, no fim, quem ficou no prejuízo foi a pessoa que comprou, porque quem era o dono do carro conseguiu a restituição. Então, é uma situação muito difícil, que todo cuidado é pouco. Quando se envolve dinheiro, todo cuidado é pouco. Fez uma operação no banco, um acordo, e recebeu o boleto ou pelo e-mail ou pelo WhatsApp, liga para o banco, confirma. Você pode demorar uns 10 minutos. Toda ligação para o banco é um pouquinho chata, que demora. Mas para sua segurança, segurança do seu dinheiro, do seu patrimônio, né? Sempre ligue para confirmar, né? Ter a certeza de que aquele boleto está ok. E o golpe mais famoso, o que mais tem crescido, o golpe do Pix, doutora. A senhora tem alguma recomendação, alguma indicação de como a gente pode estar se protegendo? Então, a recomendação principal é realmente, a primeira de todas, ligar para a pessoa e confirmar se é ela, né? Muitas vezes a pessoa não faz, e agora? Tenta identificar o mais rápido possível e liga para o banco e tenta pedir o bloqueio. Muitas vezes pode conseguir bloqueio do valor na conta. Ou muitas vezes não. E o terceiro passo é registrar o boletim de ocorrência, tentar, através das medidas cabíveis, o bloqueio e a restituição desses valores, que aí, infelizmente, muitas vezes não consegue. Mas há uma esperança, né? Mesmo que prestar, né, o boletim de ocorrência, como a gente faz, prestar queixa, não venha te dar respostas, ou solucionar, ou restituir aquilo que foi perdido, ou mesmo que até a polícia não consiga chegar até o criminoso, é interessante porque vai se ter um registro, né, daquilo que está acontecendo, e aí a polícia, junto com todo judiciário, enfim, os legisladores, né, vão ficar atentos e vai percebendo que é necessário criar formas de combater. Isso. O Instituto do Pix, ele é muito recente. Então, ainda uma lei para ela entrar em vigor, né, ela passa por um período de análise da sociedade num todo. Então, eu sou otimista no intuito de que oportunamente virá alguma lei que visa realmente proteger o cidadão em relação às fraudes de Pix. A LGPD já é interessante em relação a assegurar aquelas pessoas que têm contas bancárias, né, de que seus dados não sejam publicizados, não sejam expostos de alguma forma indevida, porque cria mecanismos para a proteção dos dados, né? É um caminho longo pela frente, infelizmente. Então, enquanto não há uma lei mais efetiva ou mecanismos mais efetivos, o ponto principal é a conscientização, né? E a responsabilidade de todo mundo com o seu. É realmente desconfiar de tudo. Até que se crie, de fato, novas leis e mecanismos, porque a gente vê que às vezes só a lei não basta, né? É necessário criar mecanismos para que coloque essa lei de fato em funcionamento, para que ela venha funcionar na prática, né? Até redundante, mas é isso aí mesmo, funcionar na prática. Realmente, a gente já está terminando, gente. Vai curtindo aí, deixa seu like, faz agora para não esquecer e compartilha essa informação com os colegas. Doutora, a senhora acredita que a impunidade, porque até então, né, há muita impunidade para os crimes virtuais, principalmente esses que a gente citou, né, o golpe do carro, dos sites clonados, do cartão de crédito às vezes não consegue, porque muitas vezes eles usam laranjas, até documentação de alguém que eles perderam, enfim, N situações. A senhora acredita que a impunidade, né, que infelizmente tem ainda, ela alimenta esse tipo de crime? Acredito que sim, mas no meu ponto de vista, o problema principal, primordial, ainda é a educação de base, né? Porque se as pessoas tivessem uma educação financeira maior, se com incentivar isso, com incentivar a segurança, essa cultura realmente de resguardar seus dados de uma forma mais segura, talvez a incidência desses crimes não seriam tão grandes. Por exemplo, o Pix. Existe uma cultura no Brasil de confiar muito por mensagem, talvez pela vida corriqueira, né? Então, se todos fossem um pouquinho mais desconfiados, talvez não tivesse tanta incidência e talvez as pessoas que cometem esse crime não fossem tão estimuladas. Mas também tem a questão da legislação, existe transação penal, acordo de não persecução penal. Então, muitas vezes a situação vai se encaixar, né? Não vou dizer que realmente que se encaixa, porque cada caso é um caso. E a pessoa, por ver a pena pequena, vai dar em nada. E confia, né? Felizmente, tem situações que quadrilhas
são punidas, as pessoas são presas, existem operações. Mas são alguns casos. O importante mesmo é se assegurar o máximo possível. Até mesmo que, vamos dizer, daqui a um ano a gente tenha novas leis e todos os mecanismos, né, vamos dizer assim, os mais digitais seguros, né, vamos dizer assim, eficientes, né, com a polícia para resolver esses casos, o melhor que remediar é evitar. Então, como a doutora falou, gente, a palavra de ordem aqui, o verbo de ordem é desconfiar, né? Desconfiar Exatamente. e se proteger. É verdade. Eu desconfio até da minha mãe e do meu pai. Quando fala em pagamento, eu confirmo. Eu penso, é tu mesmo? Manda aí um áudio, vá, confirma. Porque é uma situação muito séria e que foge do nosso controle, né? E o que eu faço, até na minha casa, o que eu fiz no celular de todo mundo é o WhatsApp. Põe a configuração em 2 etapas, né? No Instagram também tem isso. E-mail, não clica em spam. Eu sempre falo, se você não pediu aquela informação, não clica naquela informação, porque ela não lhe achou bonito e lhe escolheu, né? A informação vem através de ou você clicou, ou as pessoas estão tentando lhe dar um golpe. Eu sofro muita tentativa de golpe no WhatsApp, que eu recebo o link de WhatsApp do nada, num SMS de um número que não é número de spam. Eu já sei que ali é golpe, então se eu não solicitei, eu não clico. Ignoro e vida que segue. E realmente é isso, é você tentar burlar quem está tentando lhe burlar, né? Se assegure, faça todas as configurações o mais seguro possível, que pode ser que você não seja vítima, né? Não existe uma regra geral, não existe uma impossibilidade absoluta. Até porque se existisse, não aconteceria. Mas é tentar ser o mais seguro possível. Muito bom, gente. Para a gente finalizar, vou pedir de novo, tá? Vou pedir que vocês curtam, gente. Quanto mais vocês curtem, o YouTube entende que essa informação é importante, ele vai passar a oferecer para outras pessoas, e de fato é importante. Então, curte, compartilha e fica com a gente, tá? Próxima semana, quarta-feira, tem mais Direito ao Ponto. Eu quero agradecer a doutora. Eu que agradeço. Muito obrigada por sua disponibilidade de tempo. E espero que tenha contribuído bastante, né? Que sejam pontuações que agreguem a todos. E estou à disposição. Obrigada, volte sempre, viu? A gente quer sempre aqui, gente, profissionais competentes e que gostam de ajudar vocês, né? Passar informação que ajuda, né? Que protege. Então, fiquem com Deus. Obrigada pela companhia e até mais.